Estamos aqui para mais um episódio dos nossos diálogos luso-atlânticos. Desta vez temos connosco em carne e osso o Dr. Rui Badaró em Lisboa. Portanto, temos o prazer de receber o Dr. Rui aqui no nosso escritório e de fazer uma gravação presencial, que é sempre muito mais agradável do que uma gravação por Zoom. Hoje temos muitos temas para tratar. O Brasil foi surpreendido ou não por uma gravação de uma reunião do anterior presidente Bolsonaro e parece que haverá aqui algum paralelismo com o que já se terá passado anteriormente com o atual presidente Lula, ou não, Rui? Olá, João. Grata satisfação revê-lo pessoalmente em Lisboa e direto ao ponto, ou direto ao assunto, como diz o outro. Nós temos uma situação muito clara em que a Polícia Federal deflagrou recentemente uma operação chamada Tempus Veritatis. Mas como é que começou a operação? Porque aqui em Portugal praticamente não se fala, fala-se incidentalmente. Mas nem no Brasil falou-se sobre essa operação. Simplesmente depois dos atos golpistas, assim pode-se assim dizer, de 8 de janeiro de 2023, nós tivemos uma série de esforços da autoridade judicial, bem como da autoridade policial, no sentido de investigar a origem, João, de tudo que ocorreu. E nesse sentido foi deflagrada agora, praticamente uma semana, 4 dias atrás, uma operação chamada Tempus Veritatis. Mas diz-me uma coisa, o início disto tudo foi logo a seguir aos incidentes do Congresso? Sim, próprio. E o que aconteceu agora, o que é que foi diferente? O que aconteceu agora é que, no curso das investigações, tomou-se conhecimento de uma minuta de um decreto que instituiria um estado de defesa e aboliria praticamente o Estado Democrático de Direito, com a permanência do anterior presidente no poder. O que não ocorreu por, parece-me, incompetência de todos os atores envolvidos. E também por um esforço muito grande das instituições democráticas no Brasil, seja o Poder Judiciário, seja o próprio Poder Legislativo e uma parte do Executivo, no sentido de que não ocorresse esse golpe. É o que nós temos de notícia praticamente hoje para trazer. E se não bastasse isso, deu-se conta também de um vídeo, João, com mais de 1 hora de duração, em que em diversos momentos as conversas beiram sim uma estruturação aí de um golpe. Há inclusivamente uma parte em que o presidente Bolsonaro manda calar um general porque já estava a falar demais e que isso falava depois no gabinete. Exatamente. E que, no fundo, esse vídeo é apanhado num telemóvel de alguém ligado ao presidente, próximo do presidente. É isso, não é? Exatamente. Isso ocorre quando o ajudante do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o tal do Mauro Cid, preso, fez a delação premiada. E em sede de delação ele descreveu aí essa situação e entregou esse vídeo, que parece, também tenho lido a respeito, ainda não tenho certeza, esse vídeo não está completo, ele não foi gravado 100% da reunião, apenas um pedaço. Mas só para nós percebermos, porque é um dos temas até da nossa campanha atual, que é a questão da criminalização da corrupção, da perseguição do enriquecimento ilícito, e que há inclusivamente partidos que defendem a criminalização do enriquecimento sem justificação de origem, e que nós também não temos a tal delação premiada. O que eu te pergunto é, essa delação premiada ocorreu em que termos? Para nós percebermos aqui em Portugal. Porque no fundo nós estamos a passar por situações muito similares. Sim, tenho acompanhado. João, o que ocorre é o seguinte, esse ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez preso, desde os atos lá de 8 de janeiro do ano passado, de 2023, uma vez que ele estava lá encarcerado, ele passou por uma série de, abre aspas, provações, sem análise jurídica aqui. E até chegar num ponto que ele fez um acordo com a autoridade judicial e se comprometeu a apresentar provas de situações que responsabilizariam N pessoas, todas as pessoas possivelmente envolvidas nos atos de 8 de janeiro.
Daí se falar que o telemóvel dele é um maná. Praticamente. É um maná. Tem muita Exato. coisa que Exato. pode envolver muita gente. Quando é Exato. que ele fez o acordo de delação premiada no Brasil? Com Ah, as autoridades? aí, João, nós temos uma situação bastante específica, né? Específica porque eu não consigo te precisar a Sim, data, mas tá? mais ou menos. Foi uma coisa de há um mês, 2 meses, 3 meses? Não, é possível dizer que ele fez há mais tempo essa delação premiada, mas ela só foi divulgada agora, né? Há Ok. cerca de um mês e meio. E tu achas que pode existir alguma consequência em termos de responsabilização criminal do próprio presidente Bolsonaro? Ah, Ou achas que, em teoria, naturalmente, em concreto nós não podemos falar, mas achas que em teoria este processo é suficiente para o tornar, por exemplo, inelegível no futuro? inelegível ele já se encontra. Sim, mas ainda Piorar a piorar a situação dele situação na dele. esfera criminal é possível, é provável, não sei. Ainda é um momento embrionário e a mídia, a imprensa, deu conta que, após ouvido pela Polícia Federal, ele colocou na conta do dito general que ele mandou calar a boca. Então, Ok. responsabilizou o terceiro e minimizou a sua atuação. Responsabilizou o tal general e disse que ele Pois. não tinha nada a ver com o assunto. Exatamente, Até porque exatamente. eu não gostava que nos dissesses a reunião que estamos a falar, para quem ainda não viu o vídeo, estamos a falar de uma reunião em que estão várias pessoas, é o chamado núcleo duro do Jair Bolsonaro, Sim. que estão a discutir as consequências da tal fraude eleitoral que viria a conduzir à vitória do atual presidente Lula e que estão a ponderar o que é que podem fazer para que essa fraude seja desmascarada e consigam repor a legalidade. É isto. Exatamente. Uma reunião esdrúxula, porque já parte de uma premissa que não foi comprovada em nenhum momento, ou seja, a própria fraude eleitoral. Ao contrário, né, uma vez feita todas as investigações necessárias, comprovou-se que o sistema eleitoral brasileiro funciona de forma em ordem e sem qualquer tipo de problema. E partindo dessa premissa, já com bastante preocupação, todos os envolvidos nessa reunião criam situações ou partem de premissas que praticamente são falsas para tentar justificar um ato ou uma situação que viesse a permitir que o ex-presidente Se mantivesse com o Bolsonaro se poder. mantivesse no poder. É curioso porque, de facto, um dos temas que se tem discutido muito em Portugal é a corrupção nestas eleições que estamos a preparar para 10 de março. O que tem acontecido é que têm começado debates que são curiosíssimos, aliás, têm sido alvo de grande sátira humorística, que é, temos debates de 25 minutos e comentários de 3 ou 4 horas, se for preciso, nas televisões, em que os comentadores falam sobre tudo e mais alguma coisa e retiram de 25 minutos conversa para horas, o que não deixa de ser estranho e curioso. Mas, de facto, os debates têm tido audiência, as pessoas falam das coisas, tem inclusivamente sido falado alguns episódios que vão aparecendo e tem-se falado muito de como combater a corrupção, mas sem que haja grandes ideias sobre isso. O que me preocupa neste caso é que nós temos demagogias e populismos, quer à esquerda, quer à direita, e acabamos por, muitas pessoas com quem eu tenho falado, têm tido alguma dificuldade em expressar o seu sentido de voto, ou dizer que, não dizendo em quem estão a pensar votar, mas dizendo que estão com muita dificuldade em votar. No Brasil, esta questão de ter dificuldades em escolher quem nos vai governar também se verifica da mesma forma, ou achas que não? Porque neste momento nós temos uma situação vimos do governo do Partido Socialista que durou João, o bastante Brasil tempo. encontra-se numa posição ainda polarizada, né? Quase no melhor estilo maniqueísta. Ou você é do bem, ou você é do mal, ou você é da direita, ou você é da esquerda. E o Brasil encontra-se, sim, completamente polarizado. Essa é a situação hoje do país, do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul do país. Pois, nós em Portugal, pelas sondagens, vamos ter, se forem verdade as sondagens, mas as sondagens em Portugal têm falhado muitíssimo, portanto estamos na dúvida se aquilo é real ou não, mas as sondagens apontam para uma subida do Partido Chega para cima de 20%,
apontam para uma maioria de direita no Parlamento, e temos também uma situação em que o Partido Social Democrata terá afirmado, e afirmou através do seu líder, que é integrante da coligação AD, afirmou que não iria fazer coligações com o Chega, e nós estamos a tentar, o PS também já disse que não iria viabilizar um bloco central, o que pode significar que vamos ter aqui uma espanholização da política portuguesa por impossibilidade de ter um governo e uma maioria que sejam tranquilas e que permitam governar e aprovar o orçamento, os próximos orçamentos e o próprio programa do governo. Isto é preocupante, acho eu, porque Portugal não é importante, diria eu, manter maiorias absolutas, porque de facto há um trauma das maiorias absolutas, porque infelizmente a última não correu muito bem, mas não há um trauma para a estabilidade e com a estabilidade. E é isso que me preocupa. Como é que tu de fora vês a possibilidade de Portugal ter uma instabilidade governativa? João, complexa pergunta, porque, salvo o melhor juízo, Portugal vem de uma mesma linha político-partidária já há muitos anos. Sim. E, de repente, bate a porta do país um partido de extrema-direita. Mas isso tem uma origem, e não é de hoje nem de ontem, já faz um tempo que surgem situações do país, salvo o melhor juízo, é daquilo que leio, que acompanho de amigos portugueses, que conduziram a um crescimento do Chega. Fundo é corrupção. Não só a corrupção, mas também outros assuntos que eles usam como base para amealhar eleitores, como, por exemplo, estrangeiros vindo morar em Portugal, independentemente da nacionalidade, seja brasileiro, ou sejam africanos, não interessa. Estrangeiros tomando os empregos dos portugueses. E nós aqui temos uma agravante, porque tivemos 2 casos muito mediáticos na justiça portuguesa que tocaram a esquerda e a direita. Portanto, este é o tema que tem sido, isto é quase, às tantas estamos numa lógica quase tiririca, não é? Pior não fica. Pior não fica. E eu acho que os portugueses também poderão passar por isso, na forma como irão votar no dia 10 de março, que é, estes já fizeram isto, estes fizeram aquilo, o que é que nós vamos votar? E este é o tema que pode vir a colocar-se na cabeça dos portugueses. Sim. E aproveitando o ensejo, João, mas já mudando de assunto, eu sei que nos dias vindouros o judiciário português irá enfrentar algumas questões nevrálgicas, como o julgamento do Sócrates, do Banco Espírito Santo, dentre outros. Você não podia comentar um pouquinho com a gente nos diálogos, porque são assuntos que repercutiram internacionalmente. Esses grandes processos, aliás, deram origem a uma conferência organizada pelo Conselho Superior de Magistratura sobre os megaprocessos, vêm a levantar a questão eterna, que é se é melhor ter um megaprocesso ou fatiar em vários processos esse megaprocesso, por haver quem entenda que a grandiosidade e a complexidade do megaprocesso prejudica a própria justiça e a prova. Porquê? Porque se perde no emaranhado de situações o juízo racional e as pessoas acabam por ter dificuldade em fazer o julgamento. Por isso é que, e bem, o Conselho Superior da Magistratura, agora no caso BES, criou uma equipa especializada de back-office para dar apoio aos magistrados que vão ter que julgar. Isso é inédito. É inédito, desta forma é inédito, mas também estamos perante o maior processo da justiça portuguesa, em termos de complexidade. E o que se passa é que esta conferência refletiu a preocupação, que me parece muito correta, da magistratura portuguesa, através do seu Conselho Superior, de tentar procurar um julgamento correto, ponderado, racional e em que haja uma comunicação correta e eficaz, porque nota-se a preocupação com essa comunicação, porque de facto vamos ter este ano julgamentos cruciais para a justiça portuguesa e que podem abalar ou fundamentar a credibilidade da própria justiça portuguesa, porque se correrem mal vão abalar, se correrem bem, ou seja, se forem claros e a comunicação for eficaz, podem dar credibilidade à justiça portuguesa numa altura em que nós temos as instituições portuguesas muito abaladas em termos de credibilidade. Era importante que o pilar justiça se afirmasse como
salvaguarda dos direitos de todos os cidadãos e como salvaguarda do próprio Estado de Direito Democrático. É isso que está em causa neste momento. Nós precisamos ter uma instituição credível e eu desejo que pelo menos os tribunais sejam essa instituição credível e pelo que vi do Conselho Superior da Magistratura, essa preocupação existe com a credibilidade e há um trabalho que está a ser feito para que essa credibilidade aumente pela forma como estão a ser geridas. Aliás, a conferência tinha muitos jornalistas e tinha um painel só de jornalistas, o que prova bem como o Conselho está preocupado com a imagem da justiça, que é fundamental nos dias que correm e sempre, porque de facto dessa justiça depende a ordem e o progresso, como diz a vossa bandeira, de qualquer sociedade, porque se entrarmos numa justiça privada é a barbárie, é o fim da ordem. João, e mudando de assunto de novo, pessoal, eu não estou parecendo jornalista, mas não é esse o objetivo. É que são muitos assuntos e nós tivemos um delay na gravação dos diálogos, fruto de compromissos profissionais meus e do meu querido amigo João, mas entendemos que os diálogos são importantes e nós continuaremos com eles. Dando continuidade, João, eu tenho uma pergunta para ti que envolve não só Portugal, mas a Europa de maneira geral. E já conversamos sobre isso em outras oportunidades. Recentemente, aliás, o Mercosul tem se esforçado para firmar um acordo com a União Europeia. É um acordo que parece-me será malogrado. E tal se dá por uma série de razões, e eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre essas razões. Esse acordo que eu digo, pessoal, é um acordo no âmbito da agricultura, que seria de suma importância tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. Na sua visão como jurista, João, o que você entende, como você vê a postura, por exemplo, do Macron no sentido de falar, não vamos aprovar, não queremos a continuidade da negociação desse acordo com o Mercosul, considerando aí nas últimas semanas os movimentos aí dos tratores na Alemanha, na França, na Espanha. Em Portugal também. Em Portugal também. Em Portugal. Eu diria que a questão da agricultura sempre foi um tema fundamental na União Europeia. Aliás, grande parte do orçamento comunitário é absorvido pela política agrícola comum desde sempre para compensar os agricultores europeus na sua produção. E por isso é um tema muito sensível. Sim. Porque as pessoas neste momento têm medo que, havendo alguma questão entre a União Europeia e o Mercosul, que haja um desaparecimento da alimentação das prateleiras dos hipermercados, que é onde as pessoas principalmente compram neste momento. E o que se está a alimentar é um paralelismo com a situação do gás, em que a Europa passou por uma crise energética e está ainda a tentar recuperar dela, criando mecanismos alternativos de energia e de sustentabilidade energética nos países da União Europeia, mas de facto e ainda estamos a sentir, a reação russa relativamente ao gás provocou muitos estragos na relação e no relacionamento da União Europeia com os blocos externos, no sentido de nós temos que ser autossustentáveis para não dependermos de terceiros em matérias tão fundamentais como a energia ou, neste caso, a alimentação. E é esse o tema que o presidente Macron está a passar com as manifestações e os tratores a marcharem sobre a capital. Sim. Porque, de facto, ele entende que pode haver alguma similitude com o que se passou com o gás e principalmente é uma contestação interna enorme que o pode prejudicar a ele e à sua facção, e por isso ele está a tentar acalmar, porque sempre foram os agricultores franceses dos principais motivos para a PAC ser um grande manancial de gasto e de despesa da política europeia, do orçamento europeu. Portanto, nós estamos perante um setor muito sensível. Em Portugal também se fala, e às vezes ouve-se coisas como, pois nós agora não produzimos nada, não fazemos nada, vamos buscar tudo lá fora. É que nós, neste momento, deixamos de falar na União Europeia para passar a falar fora da União Europeia, e o receio que existe de uma crise política, económica, que aconteça na América Latina, que
que possa prejudicar a alimentação dos europeus. E acho que é isso que... Salvo o melhor juízo, João, há 20 anos atrás, justamente uma das justificativas que você trouxe, que é a questão da autossustentabilidade, foi a mesma para o ingresso dos países do leste europeu na União Europeia. Letônia, Estônia, Lituânia e etc., que são países eminentemente de economia agrícola, e ao ingressarem eles dariam, entre aspas, né, o substrato necessário para evitar a continuidade de negociação de um acordo na área da agricultura com o Mercosul, há 20 anos atrás. Exatamente. E 20 anos depois ocorre a mesma coisa, só que agora dando atenção muito maior às economias de França, de Espanha, de Alemanha, por conta também das exigências que fizeram com esses que atuam na agricultura. É que o grande problema da União Europeia, e acho que é evidente, é definir quais os setores em que tem que haver autossustentabilidade. Energia, alimentação, é isto que nós queremos e é isto que tem que ser definido e assumido por todos. Ainda agora, a propósito de alguns comentários do presidente Trump na área da defesa, nós assistimos a vozes dentro da União Europeia a dizer que esta ameaça pode colocar em causa a defesa da União Europeia e que, se calhar, é mais um dos setores em que tem que haver mais investimento para que a União Europeia, até se fala num exército quase europeu, exército da União, para defender a União de ataques externos. Portanto, é mais um tema da autossustentabilidade. Vamos ficar dependentes de pessoas que digam já não quero ajudar a União Europeia ou já não quero relacionar-me com a União Europeia para tentar obter benefícios económicos da União. No fundo é uma chantagem. É uma chantagem, não tem outro nome. Sim. Ou vamos dizer, ok, temos este e este setores e vamos tornar-nos autossuficientes nele. As energias renováveis, tudo o que tem a ver com eu ser capaz, enquanto União Europeia, de ter a minha sustentabilidade energética. E esse é um dos temas, é a defesa também. A União Europeia tem que ponderar o seu futuro. E o que se sente neste momento é que há, ao contrário da altura-chave em que nós tínhamos líderes muito fortes, independentemente de tudo o que possam dizer deles, tínhamos um Kohl, um Mitterrand, uma Merkel, agora há um vazio na condução europeia porque não há líderes fortes que consigam, em conjunto, levar para a frente a União Europeia. Além de termos, e isso é evidente, dentro da própria União Europeia, países que já não comungam dos mesmos princípios que a União Europeia em matéria de direitos humanos e de direitos fundamentais que deveriam ser a base da nossa causa europeia. É possível afirmar já então que a União Europeia hoje começa a enfrentar um esgotamento, sim ou não ainda? Eu não acho que seja um esgotamento, eu acho que é um momento de definição. É um momento de definição, eu diria que é aquela lógica das crises têm que ser oportunidades, mas para isso tem que aparecer alguém ou várias pessoas que digam eu quero avançar neste caminho. Porque não é possível a União Europeia continuar como bloco, e isso tem sido uma das fragilidades, não conseguir avançar em áreas sensíveis. Pois. E agora nós estamos a ter esta situação em relação, por exemplo, ao Mercosul, porque há contestações tremendas em França. Porque senão se calhar nem a questão se levantava. Se calhar até o próprio presidente francês não iria levantar a questão. Exato. E esse é que é o tema, nós estamos a funcionar, em vez de ser por impulso, claro, definido dos líderes, estamos a funcionar por impulso, por reação a manifestações e contestação popular. João, e por derradeiro, para encerrarmos os nossos diálogos nos Atlânticos, que foram, para variar, curtos e grossos, rápidos. Soube que no último sábado saiu na imprensa uma entrevista que você concedeu contando sobre sua trajetória, carreira e também sobre as suas perspectivas para a advocacia portuguesa. Não posso deixar, pessoal, de fazer uma homenagem aqui para o João, que nos últimos anos, além de parceiro profissional, tornou-se meu amigo e parece-me que tudo evidencia no coroar dos esforços dele em prol da advocacia, não só portuguesa, porque o João é um visionário, é um jurista esforçado e que tem um objetivo muito claro, a melhoria contínua
da advocacia, seja ela portuguesa, brasileira ou em todo o mundo. Estou certo, João? Sim, ultimamente eu diria que o chamado da advocacia, da utilidade para a classe é fundamental na minha vida, porque tem sido algo que eu tenho tentado demonstrar por atos e que tenho de facto tentado perceber o que é que será melhor em termos de evolução da advocacia em geral e da advocacia portuguesa em especial, no sentido de criar condições para que de facto exista uma rede de solidariedade entre os advogados que seja patrocinada pelo Conselho Regional de Lisboa, e isso tem sido o meu principal objetivo, sim. João, muito obrigado pelo seu depoimento. Olha, eu diria que estamos em Portugal, mas tu deves encerrar, porque para encerrares com o gostinho do lado do Atlântico. Meus queridos que acompanham os diálogos luso-atlânticos, eu agradeço ao meu querido João Massano, que me recebeu em seu escritório para que pudéssemos conversar um pouquinho sobre Brasil e Portugal, sobre União Europeia, sobre atualidades, sobre política, sobre direito, e juntos nós continuaremos a trazer para vocês assuntos nevrálgicos que tratam dessas áreas. Um grande abraço a todos e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos, com João Massano e Rui Badaró, hoje, excepcionalmente, de Lisboa. Até à próxima. Um abraço.